ainda no que diz respeito à aprovação e rejeição de candidaturas. Com 15 candidaturas presidenciais e uma série de partidos e coligações com disputa para as eleições legislativas, a configuração política do país está em plena evolução. A recente decisão do Supremo Tribunal de Justiça de aprovar provisoriamente algumas candidaturas e excluir outras, como a de Domingos Simões Pereira, levanta questões sobre a transparência e a legitimidade do processo eleitoral. Neste contexto, procuramos analisar as implicações dessas decisões, o papel das instituições judiciais e as perspectivas políticas para as próximas eleições, com a ajuda do nosso convidado, Dr. François Dias, jurista e analista político guineense. Muito boa noite, Dr. François. Bem-vindo aqui ao programa. Boa noite. Sim, Dr. François, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça de aprovar provisoriamente 12 das 15 candidaturas presidenciais gerou controvérsia, isto especialmente com a exclusão de Domingos Simões Pereira. Qual é a sua opinião sobre os critérios legais aplicados pelo STJ e o impacto dessa exclusão no cenário político e o fato de Pereira não ter recebido notificação formal? Como é que afirmou pode afetar a credibilidade do processo eleitoral? Bom, boa noite mais uma vez. Dizer três notas que o Supremo Tribunal de Justiça havia indeferido, não é, as candidaturas das coligações API e do Pai Terranca com fundamento na impossibilidade objetiva de apreciação dessas candidaturas. Entretanto, só hoje, passado 19 dias, é que o Supremo Tribunal veio portanto, a fixar essas listas provisórias com ignorância absoluta, portanto, dos recursos interpostos pelas coligações API e Pai Terranca. Apesar de os candidatos da API terem feito algumas ginásticas para poder fugir das malhas do Supremo Tribunal, acabaram por fazer uma candidatura individual, não é? Por parte do Dr. Fernando Dias e reduzir para um dos partidos que faz parte da composição. O PSC não teve esse tempo. Então o Supremo Tribunal voltou a dizer que não pode apreciar a candidatura de Domingos Simões Pereira, porquanto a coligação que o apoiava viu a sua candidatura indeferida. Daí que a candidatura de Domingos Simões Pereira ficou irregular. Ora, nós não temos a figura de indeferimento. A lei obriga o Supremo Tribunal a apreciar. E o Supremo está em silêncio absoluto. Isto a continuar, não é? Nós podemos ver aqui que há uma tendência para o rompimento das principais estruturas políticas do país, não é? Fazer uma nova configuração do cenário político e enfraquecer a oposição, porquanto neste momento a API, que viu o seu candidato independente, estará numa posição em que os votantes do PSC vão agora dispersar. Há essa intenção de dispersar a oposição e enfraquecê-lo, criar novo cenário. Daí que eu acho que a oposição deverá tomar medidas políticas e sociais para reverter essa situação, sob pena da tendência revelar para o aniquilamento completo do formato da vida política da Guiné-Bissau. Aliás, nós ouvimos ontem um dos principais expoentes da plataforma a dizer que o Presidente da República precisará de um Parlamento obediente. Ora, nós, na nossa Constituição da República, temos o princípio da separação de poderes, não é? O Parlamento não é subordinado
ao Presidente da República. Há um princípio de interdependência entre os órgãos de soberania, daí que esses órgãos colaboram, não é, para o funcionamento do Estado. O Supremo Tribunal de Justiça está aqui a tomar medidas completamente políticas e injustificadas. Sim. Sim, doutor. Então isso quer dizer que o PIGC não vai participar, o PIGC e o PIGC e o PI Terra Arranca não vão participar nestas eleições, é isso? A continuar nessa tendência e não houver um forcing da oposição capaz de impor, não é, a máquina do povo, e nesse momento o povo está sedente, não é? E o povo está à espera da oposição agir, não é? Porquanto nós estamos a ver que a democracia corre o risco de se transbordar, de se transfigurar, não é? Para um cenário completamente diferente. Aliás, nós vimos há esses dias que um dos ativistas, um advogado, foi brutalmente espancado, né? Estrangulado por um dos elementos das forças do Estado. E, neste momento, a continuar nessa tendência, com as declarações do porta-voz, mais uma vez, do Supremo Tribunal, que fez uma segunda conferência de imprensa, quando o Tribunal apenas trabalha com os processos e com as notificações, veio mais uma vez fazer uma conferência de imprensa para justificar o porquê da exclusão do PIGC, do seu candidato e da coligação para Terranca. Nessas situações, não é, a continuar, acho que podemos correr esse risco, e é um risco muito sério, não é? E há toda uma probabilidade das eleições terem lugar no dia 23 de novembro com a exclusão do PIGC. Sim, doutor. E por último, tendo em conta as disputas jurídicas e políticas em torno das candidaturas e coligações, como é que vê a participação popular nas eleições? Existe um risco de desconfiança generalizada nas instituições eleitorais, ou as pessoas ainda acreditam que este processo será legítimo e representativo? Não, o processo desde o início é um processo, portanto, cheio de desconfianças. O próprio ficheiro informático não foi apresentado aos partidos da oposição para analisar e fazer a auditoria. E o governo decide fazer o boletim na imprensa nacional sem a auscultação dos partidos políticos. E nesse momento, com essa morosidade, não é, para a fixação dos resultados finais, que agora acabou de sair com a exclusão do PIGC, não é? E com as declarações do Ministro do Interior e do Secretário de Estado de uma eventual atuação musculada das estruturas do Estado para reprimir quem quer que seja, portanto, o processo corre o risco de se revelar para o favorecimento de uma candidatura e de uma plataforma que, nesse momento, poderá eventualmente formar esse tal parlamento que se diz que será obediente ao Presidente da República para o seu processo de governação. Ora, eu acho que há ainda uma necessidade dos partidos políticos conjugarem esforços com a sociedade civil, porque graças a essa democracia que nós temos resistido a várias situações de crise, nomeadamente contra a pobreza. O país tem conseguido resistir, não é? E a haver uma alteração substancial da estrutura de funcionamento do sistema democrático, nós não sabemos em que isso vai dar, num caos generalizado, e com associado à fome e com as crises internacionais, não se sabe, não é, como é que isso vai ser. Muitíssimo obrigado, doutor François, pelas suas análises, e continuação de uma boa noite para si. Obrigado. Obrigada. E essas foram as palavras do Dr. François Dias, jurista e analista político guineense, falando aqui ao Canal África.
a partir de Lisboa, Portugal. Fica a seguir com Venâncio José com as notícias do desporto.